Saudações, turma! Hoje estamos aqui mais uma vez, dessa vez para uma discussão um pouco diferente do usual. O livro que nós temos hoje para discutir é o Resista, Não Faça Nada. Eu recomendo enfaticamente que vocês assistam. Eu deixei 2 vídeos da Jenny Odell, podem assistir qualquer um dos dois. O mais longo tem uma fala dela seguida por algumas indagações. Eu achei esse um pouco mais longo, ele tem cerca de 35 minutos, eu achei um pouco melhor, até porque ele fala um pouco sobre todos os capítulos da obra dela. O outro é mais uma palestra introdutória mesmo, que fala um pouco da tese geral. De toda maneira, a nossa autora é uma artista, então a percepção que ela tem é bastante diferente dos demais autores que a gente vai discutir na disciplina. De toda forma, eu vou começar o nosso debate puxando um pouquinho dos textos complementares, como eu sugeri para vocês nas aulas anteriores que eu faria, quando a gente tiver obras em língua estrangeira, que é este daqui, Os Mercadores da Atenção, do Tim Wu. E esse Tim Wu é conhecido por algumas obras que dizem mais respeito a comércio, administração, marketing, é a área dele. Então é bastante interessante, a gente quase não estuda nada sobre publicidade, muito criticamente, muito pouco nas ciências sociais. E até seguindo um pouco a perspectiva da Jenny Odell, de conhece o seu inimigo, é uma coisa interessante de se estudar e se conhecer um pouquinho. Então, eu vou começar pegando um pouco do Tim Wu, lido via Michael Schudson. Esse Descobrindo a Notícia é muito uma história do jornalismo nos Estados Unidos, e ele ajuda muito a entender o que no Brasil se torna o sensacionalismo. Eu vou retomar um pouco desse tema na próxima aula sobre boatos e fake news. E aqui eu vou apresentar uma forma muito perspectiva, muito ampla, mas eu acho que tem alguns dados que nos ajudam a entender. Essa exposição, pessoal, vai ser muito menos de texto e muito mais de imagem. Então eu vou me ater muito mais às imagens que eu estou discutindo aqui, apresentando para vocês, e contar um pouco a história delas. Eu acho que isso fica de uma forma um pouco mais leve para a quantidade de informações da exposição. Então, começando por essa discussão, seguindo a proposta do Tim Wu, nós podemos pensar que nasce uma indústria da economia da atenção quando surgem, pouco tempo, cerca de 10 anos depois, surgirem os jornais diários. Aqui é importante destacar, pessoal, que esses jornais que nós temos hoje em dia, os diários, eles são uma criação do início do século XIX, dos anos 20 do século XIX, 1800 e pedrinha. Porque, primeiro, eles eram até conhecidos como hebdomadários no francês. Em português se usava essa expressão muito, muito infrequentemente, mas porque eram publicados a cada semana, né? Ou semanários, como se tornou mais conhecido. E o que é interessante é que, de alguma maneira, eles acabam fazendo um pouco o papel de o que hoje em dia são as revistas semanais. Então, embora não seja possível sequer comparar em termos de escala a quantidade de publicações, uma série de outros dados. Eu trouxe aqui alguns dados para vocês conseguirem pensar a respeito. No início do século XIX, em 1833, o jornal mais vendido em Nova York, isso é o início da discussão do Tim Wu. Começa o livro com esse debate, com esses dados aqui. Então, esse slide é o próximo, e alguns dos próximos eu me basei muito no capítulo inicial dele. Tinha o jornal mais vendido na cidade de Nova York. À época, Nova York era uma cidade grande,
mas não era uma imensa metrópole. O crescimento em Nova York, Chicago, é similar ao de São Paulo. Ele teve uma intensificação muito grande a partir da segunda metade do século XIX. Então, e foi muito rápido. Então, vocês podem fazer o paralelo entre essas três cidades, assim que o desenvolvimento, embora em períodos diferentes, foi bastante similar em termos de intensidade e aceleração. Mas Nova York tinha apenas 300 mil habitantes, embora fosse uma cidade que estivesse recebendo muitos imigrantes e havia muita população letrada, até mais do que na média dos Estados Unidos. Na média, em torno de 60%, um pouco mais da população norte-americana era letrada, ou sabia ler e escrever, então, em boa parte por conta da influência protestante. O fato de haver mais protestantes nos Estados Unidos estimulava a leitura. E mesmo entre as mulheres era um pouco mais frequente a alfabetização do que na própria Europa. A França tinha taxas de alfabetização bem inferiores nesse período, que começa a se estabilizar em 1870 para toda a Europa e começa a chegar mais próximo nos Estados Unidos. Mas demorou ainda várias décadas para que todos esses países, mesmo os então posteriormente conhecidos países de primeiro mundo, chegassem a cerca de 70% da população alfabetizada. Isso é só no início do século XX. De toda forma, o mercado potencial eram 300 mil habitantes, uns 150 mil desses seriam pessoas letradas, no mínimo. E o jornal que mais vendia em 1833 era o The Morning Courier and New York Enquirer. O Enquirer, que existe até hoje, embora tenha mudado um pouco de nome. E várias vezes de dono. Né? 2.600 exemplares. E vendia mais do que o Times e que o Wall Street Journal, que são jornais conhecidos e existentes até hoje. E o que é interessante, o jornal nessa época era aquelas folhas grandes, era pequeno, não tinha muitas folhas e era basicamente sobre negócios. Então não havia muita informação que não fosse de interesse dos chamados homens de negócios. Então era direcionado a um público muito restrito. O custo médio desses jornais, era de $6, ou melhor, 6 centavos de dólar, melhor dizendo. Isso fazendo uma conversão por alto, pessoal, vocês encontram, os que precisarem eu posso depois passar isso, há sites específicos que nos ajudam a encontrar uma taxa aproximada de conversão, porque inflação, mesmo nos Estados Unidos, existe e é cumulativa, né? Mesmo tendo uma moeda forte, existente há muitas décadas, séculos na verdade. Então, 6 centavos de dólar equivaleria hoje em dia a R$ 1,90, ou seja, arredondando R$ 9,50. Seria o poder de compra em termos muito rudimentares. Os preços de várias coisas mudaram, então não tem muito como comparar isso. Mas de toda forma seria mais ou menos isso. R$ 9,50, ou seja, uma coisa dispensável para gastar num dia, né? Não para o cidadão médio. Então, 6 centavos era dinheiro naquele período. E o que acontece? Um sujeito, um bom americano, né, empreendedor que era, chamado... Opa, peraí. Voltou. Benjamin Day, criou um empreendimento, juntou umas economias e teve uma ideia de negócio e criou o seu jornal, The Sun. E o jornal dele, ele propôs que ele ia vender a 1 centavo. Como? Porque saía mais caro imprimir do que vender um jornal a 1 centavo. Aqui começa aquela imagem que aparece, inclusive aparece no próprio documentário O Dilema das Redes, que se você não está pagando por algo, então você é o produto. Nesse caso, foi a ideia dele. Essa máxima da publicidade posteriormente aparece, mas ele parece ter sido um dos primeiros que empreendeu
ela de fato, porque o jeito como ele fazia propagar o restante dessa impressão era com publicidade. Então, na verdade, as pessoas estavam consumindo o jornal, lendo o jornal, mudou também o estilo do jornal, começaram a aparecer notícias policiais, e é com ele que nasce o chamado sensacionalismo, no sentido de matérias jornalísticas visando produzir sensações. Na aula que vem eu vou retomar com uma que ficou bastante conhecida e que talvez não houvesse assim, mais tarde que houve uma série de preocupações com a veridicidade e a factualidade daquilo que era noticiado nos jornais. Então, houve alguns probleminhas com o que The Sun publicava. Mas probleminhas à parte, era o equivalente ao que fosse 1 centavo, era 32 centavos de dólar atualmente. Então, isso daria rudimentarmente R$ 1,60 por aí, o que é um valor baixo. Era um valor baixo à época, muito baixo, o menor valor possível, e hoje em dia também seria uma coisa muito fácil de comprar. E interessante, não dizia mais respeito, houve uma variação de público aqui. E público e contexto é muito importante, especialmente para a discussão da Jenny Odell. O nosso público amplia-se para potencialmente todo mundo, porque era uma história sobre amor, suicídio, crimes passionais, como eram então chamados à época, de diferentes tipos, coisas estranhas que aconteciam, não tinham explicação específica, ou reportavam-se algo sobrenatural. Então era esse tipo de mirabilha que já fazia sucesso desde a antiguidade. A gente lembrar lá das mirabilhas do Plínio Velho, mas que de alguma maneira aqui tomam uma outra forma. E em menos de um ano, o The Sun já está publicando quase o dobro do que o seu maior concorrente do ano anterior. Para um jornal que surgiu literalmente do nada, com uma proposta diferente, isso era muito. E à medida que viam que funcionava o sistema de publicidade, porque já havia publicidade de outras naturezas, né? Já se fazia anúncios de outras formas, mas geralmente eram anúncios bastante sem personalidade, era basicamente texto, não que fosse muito diferente no jornal, mas à medida que o próprio jornal começava a investir em ilustradores, eles também começam a fazer isso nos anúncios. Eu não separei aqui, mas se tiverem curiosidade, eu até apresento alguns deles e o layout desse jornal. Eu vou separar algumas imagens dele para a aula das fake news, que vai ajudar a entender o contexto. E lembrando, né, era aquele jornalão, aquela coisa de meio metro, né? Não é o que a gente está acostumado, formatinho 0 hora, Diário de Santa Maria. Era mais que o dobro disso, em termos de espaço, tanto que era dobrado, por isso que tem aquela imagem do sujeito com um jornal dobrado embaixo do braço. Bem, isso é o início da coisa. Então, Benjamin Day inventa esse negócio e o negócio é simples. Ele está pagando pela atenção das pessoas. E eis o primeiro componente aqui. Na medida que começam a se multiplicar os estímulos e aquilo que é oferecido, quanto maior a quantidade de informações, se você quer anunciar algo ou se você quer que seu produto seja conhecido, é necessário encontrar algum meio de alcançar a atenção da pessoa, mesmo para que ela lhe descarte, enquanto possibilidade de consumo. E aqui, inicialmente, a gente está pensando em consumo de produtos, pessoal. Mas como vocês vão ver, isso vai ficar mais claro na próxima aula, porque são muito indissociáveis essas discussões de boatos, desinformação, fake news e a própria economia da atenção. Não é só produtos que se vende também ideias, se vende também ideologias, regime político, candidato político, como vocês bem sabem, né? Ou até a si mesmo, literalmente, quando a gente pensa em digital influencers hoje em dia. Mas bem, demora um pouco até chegar nisso. E o que talvez tenha marcado com mais evidência foram esses anúncios
que vocês encontram em cafeteria hoje em dia, é uma coisa retrô, assim, chique, e são lindos mesmo, que são umas litografias do Gilles Cherret, que a partir de 1870 se tornaram muito famosas em Paris. Aqui vocês estão vendo imagens pequenininhas, ainda mais se estiverem assistindo no celular essa aula, mas isso daqui, pessoal, tinha cerca de 1,5 m de comprimento e era colado nas paredes da rua. E com boa qualidade gráfica, né? tipo com cores, e várias cores. Além de serem haver muitas representações femininas de mulheres, curiosamente com pouca roupa, até para coisas do tipo teatro da ópera. Jamais aquela primeira ali. E são propagandas. Aquilo lá é uma propaganda mencionando um teatro que vai acontecer, um baile de máscaras, o primeiro baile de máscaras do Teatro da Ópera. Vai acontecer um tal dia, semana que vem. E daí aparecia e logo depois colavam outro cartaz por cima daquele, né? Tanto que ficava aquelas paredes forradas de cartazes, vocês chegavam a ver isso até os anos 80, 90, sobretudo em paredes de boate de rock, que ficava assim grosso, uma coisa de centímetros de espessura, que era papel em cima de papel e cola. Então, formava uma argamassa própria. Isso daqui também acontecia na época, porque não tinha nenhuma legislação que impedisse o uso ou o abuso desse tipo de cartaz. Mais tarde isso muda, tanto que não existe esse tipo de propaganda hoje em dia. Por uma série de motivos, começa a se preocupar ali na virada para o século XX, em Paris especificamente, com os cartazes estariam sujando a imagem da cidade, ou descaracterizando. E o que vocês veem aqui, pessoal, é que se anunciava praticamente todo tipo de coisa. Aqui o Halle au Chapeau é uma loja de chapéus elegantes para senhoras e crianças. Né? Está mostrando ali a senhora com chapelão vermelho, a criança com chapéu de babadinho branco, a outra com amarelinho. O Teatro de Moulin Rouge, que também é bem. Isso daqui é uma arte considerada erótica para aquele período, com a expressão de êxtase da mulher numa pose sinuosa, assim como o da Flor de Lótus, que era um balé. E notem, sempre formas voluptuosas femininas, então isso daqui já começa a estimular o imaginário do que mais tarde vão ser as pin-ups do século XX, sobretudo nas representações gráficas dos Estados Unidos. O Gilles Cherret faz muita escola. Mas o formato dele era cartazes. E a ideia é chamar a atenção, literalmente. E começa a ser uma propaganda num espaço que não tinha propaganda ou não desse modo. Com cartazes gigantes, do tamanho de uma pessoa praticamente, e na rua. Então não tem como não ver. E era aquela imagem assim, botava a mão na frente dos olhos das crianças para não verem aquelas mulheres seminuas, era esse tipo de coisa. Bem, mas isso ainda não são outdoors, e há uma outra ideia, tanto que, embora existissem, sobretudo para circo, cartazes grandes, às vezes que você colocava ao lado dos vagões, para circos itinerantes, mesmo na Europa, mas a imagem do outdoor se populariza muito nos Estados Unidos, que produzem legislação própria, e um dos mais conhecidos é a imagem do próprio Papai Noel, que é só a partir de 1931, através das propagandas da Coca-Cola do Head on Sudbury, que elas de fato dão essa imagem de velhinho de barba branca e rechonchudo, uma coisa Karl Marx capitalista, né? Para o Papai Noel, como é conhecido hoje em dia. Então, isso já começa a modificar um pouco a imagem não só da propaganda, das associações simbólicas, mas, sobretudo, isso daqui aparecia em outdoor. E esse tipo de imagem já era usado, e aí passa a ser pensado assim, são obras de arte, você não são ilustradores assim que estão fazendo bico, não. Isso aqui, para ser feito naquela época, demandava muita qualidade técnica, porque lembra, e esse é o ponto, né? Não é mais litografia, isso daqui é quase um retrato semifotográfico, o que é uma fotografia embelezada.
hiperreal. Outras imagens mais clássicas assim de outdoor que apareceram e foram muito empregadas no século XX, há várias outras, a gente poderia ficar uma aula inteira só falando disso. Na publicidade certamente vocês têm muito mais material sobre isso, mas eu separei só esse cartaz de recrutamento de um tio Sam meio de cara de bravo aqui, chamando os jovens para se alistar para a Segunda Guerra. Esse cartaz, isso era um outdoor de 1940. A fotografia é preto e branco, o outdoor era colorido. E, bem, mas aí já fica meio claro que aqui já era padrão. E esse é o ponto. Você começa a construir estruturas, isso não existia antes. Isso é um negócio americano, criado pelos Estados Unidos. Você cria estruturas para vender um espaço que é público inicialmente. Porque você tem lá uma empresa que tem um outdoor e ela vende o espaço para anúncio. Tanto que hoje em dia vocês veem, às vezes, anuncia aqui, que é o outdoor anunciando a si próprio. O espaço do outdoor anunciando o seu próprio espaço. Mas aquele espaço é um espaço que, bem, é o da visão das pessoas, né? É o de todo mundo. Isso não era uma coisa vendável antes do surgimento dos outdoors. Por isso que eu separei isso para economia da atenção, porque às vezes a gente tem até que desconstruir o nosso próprio modo de pensar o quão natural é que se vê num espaço público para fazer propaganda, por exemplo, ou a parede de um prédio, ou a fachada de um prédio público, o que quer que seja. Bem, e aí nós chegamos, depois desse brevíssimo retrospecto, à discussão da Jane Odell. Eu separei essa foto dela aqui, que faz alusão a uma figura conhecida que ela mesma cita, que é um escrivão, o escrivão Bartleby, que quando indagado para pedir para fazer algo pelo advogado para o qual ele trabalhava, ele um belo dia resolve dizer prefiro não. Que em inglês é essa expressão I would prefer not to. Então, que não é não, simplesmente. Eu não vou fazer. Não, é uma afirmação do livre-arbítrio. Não, eu prefiro não fazer. Ele não está dizendo que não vai fazer. Ele está dizendo que ele prefere não fazer. Então, ele está negando os próprios termos da questão. E é uma coisa desconcertante. E esse tipo de desconcerto, aqui eu já saltei inicialmente para a discussão do que ela vai apresentar depois, ali no capítulo 3. Não foi um dos capítulos que eu separei para nós, então eu vou tentar falar um pouco desses que a gente não leu. Os outros a gente discute mais juntos em aula. Mas essa é uma das fotos de perfil que ela escolhe justamente porque, bem, esse é um livro de estreia dela. Ela é uma artista, ela mesma disse nas palestras que ela não esperava que fizesse tanto sucesso. Ela e o editor dela ficaram muito impressionados. Tanto que uma das frases citadas aqui, que, bem, né? Livro não acadêmico, é livro para ler mesmo. Leitura para público aberto. E aí faz aqui uma alusãozinha, dizendo, o best-seller do New York Times indicado por Barack Obama como um dos melhores livros de 2019. Então, e aqui atrás também tem vários reviews, aquele formato de livro que faz propaganda de si mesmo na frente e atrás. E é um argumento, é um ensaio. Mas ele é bem fundamentado. E o que é talvez mais interessante é que ele sai um pouco de um lugar comum nesses trabalhos sobre economia da atenção. O que é mais assustador, pessoal, é que quando a gente procura trabalho sobre isso, pesquisa sobre isso, há muito pouca coisa. O melhor é o do Tim Wu, mais completo, pena que não está traduzido. Mas o dela é interessante porque é muito contracorrente. Porque a maior parte dos demais que vocês vão encontrar já traduzido em português são livros, sobretudo norte-americanos, ensinando como conquistar o seu mercado. Ou seja, voltados para a publicidade. Voltados para condicionar e produzir, literalmente produzir, né? Ou visando produtividade na captura da economia da atenção para a venda dos produtos. Então, por isso que eu escolhi ela. Eu acho que ela nos ajuda a pensar. Uma das imagens que ela... Eu vou apresentar algumas imagens que ela usa, outras eu mesmo que
achei aqui para ilustrar parte da discussão, que não visa esgotar o livro, é muito interessante. Eu vou fazer algumas menções ao longo da nossa discussão aqui. Uma delas é essa do anúncio Power Lunch, que ela diz que achou numa revista antiga de computadores, dos anos 80, e aí o anúncio meio que está mostrando um ideal, né? Para que não ser produtivo se você pode almoçar? E aí vejam que é um banquete, né? Um banquete de fast food, porque só tem uma laranja ali que parece uma laranja com cara de tangerina que parece mais ou menos saudável, porque de resto coisas que se encontrava nos fast foods do período, e aí tá o sujeito ali comendo e olhando umas barras de gráfico que estão aumentando. Então aumenta a sua produtividade, almoce trabalhando. Para que parar para almoçar? E isso é visto como um ideal nos anos 80. E aí ela mostra uma propaganda da Fiverr, que é um site onde as pessoas vendem serviços ou compram serviços de outros que estão vendendo. E literalmente o que é pago é pelo tempo das pessoas. Então, aí tem um acordo, né, entre a pessoa que contrata o serviço e a que oferece. Às vezes você pode ser pago para fazer uma tarefa especificada pelo contratante, do tipo, o Fiverr é muito usado para treinamento de inteligência artificial. Aquelas coisas que a gente acaba esbarrando quando não é só uma caixinha de texto, clique aqui para dizer que você não é um robô, mas sim reconhecimento de imagens que só humanos conseguem reconhecer. Aquilo ali é feito, 90 e muitos por cento daquilo é feito pelo Fiverr. Você vai ficar lá uma tarde toda, 8 horas, clicando e reconhecendo aquilo para alimentar o algoritmo, para ele saber o que é o que. Porque ele tem que saber o que é certo e o que é errado, ou qual é o número na frente de uma casa, de uma foto, ou quais imagens que tem bicicletas, porque a ideia é que você está fazendo esse tipo de parede de acesso para evitar acesso automatizado. Então tem que ser seres humanos para acessarem aquilo. Mas para ele saber que aquilo está certo, tem que ter algum humano algum dia visto, e o Fiverr é o tipo de coisa que serve para isso. E paga muito pouco. A imagem apresentada por ela é isso. As pessoas pagam muito pouco, mas o modo como o Fiverr se vende, e é um anúncio que chega a ser assustador, é um pouco isso. Você come café de almoço, você segue e segue e segue, privação de sono é a sua droga escolhida, então você deve ser um fazedor. Uma tradução meio livre e direta aqui. Em fazedores a gente acredita. Então tem uma ênfase no doers, né? Fazedores, as pessoas que fazem. E ao mesmo tempo uma depreciação do pensamento. Pensar grande ainda é apenas pensar. E esses são os mais leves. Porque tem vários outros e geralmente são de pessoas. O dessa moça com rosto cadavérico, com cabelo desgrenhado, como o ideal de vida, já é assustador o suficiente. O desse outro rapaz, mais simpático ali, um pouco, até não tanto, mas com olhar de audácia, né? Estou pensando alguma coisa. Mas está só pensando. Ele está com as mãos juntas, né? Ele não está usando as mãos para nada. Então, mãos grandes, mas inúteis, porque não estão sendo usadas para pensar. E eles são muito emblemáticos, assim, lembram vagamente, até pelo cromatismo, anúncios antigos da Benetton. Embora. E também pela perspectiva de campanha publicitária provocativa. Vocês podem procurar outros depois, a gente pode ver na aula também, se tiver interesse, que são interessantes para pensar que tipo de ideal está sendo apresentado aqui. E o site é tão somente isso. Ele só serve para ganhar uma taxa em cima das pessoas que fazem tarefas e de outros que contratam as pessoas para fazer tarefas. Então, depois eles começam a fazer uma coisa um pouquinho mais simpática, que é a conectividade. Um conceito que a gente vai trabalhar indiretamente a partir da José Van Dijk, que não é juntar pessoas, é conectividade em termos de produtividade, né?
Tem a pessoa com plano, tem outra pessoa que sabe fazer o plano. Então você vai juntar essas pessoas para fazer as coisas. Então, essa é a proposta. Produtivista, né? E aqui o interessante da proposta da Odile é que ela está batendo contra esse ideal do produtivismo. Mais tarde eu vou apresentar aqui uma outra imagem que ajuda-nos a pensar. E o que talvez seja muito interessante o modo como ela apresenta isso no capítulo subsequente, do que poderia se pensar como um retiro impossível, né? A imagem do Walden Chu. O Walden Chu foi escrito pelo Skinner. Skinner foi um dos grandes autores da psicologia comportamentalista norte-americana, o que acabou refinando o condicionamento pavloviano em condicionamento operante, que é modulação de comportamento através de estímulo ao comportamento visado e punição do comportamento indesejado. Mas isso daí é tratar, é meio que programação de seres humanos. Sim, a ideia é essa. A ideia é o pensamento, as emoções são caixa preta, a gente não sabe o que as pessoas pensam e não quer saber. O que nós sabemos é o que as pessoas fazem. E que estímulo dado à pessoa leva a determinado resultado. A imagem clássica do condicionamento operante é a chamada caixa de Skinner, ou gaiola de Skinner, dependendo da tradução, na qual tinha lá um rato, ou vários ratos, numa caixinha, isolada, não tinha nada, não tinha comida, não tinha coisa nenhuma. Os bichos começavam a ficar com fome, tinha um negocinho para beber água, mas começavam a ficar com fome, começavam a fuçar na caixa, e daqui a pouco tinha uma alavanca, onde eles ficavam em duas patinhas e esbarravam na alavanca, ou apertavam a alavanca, se fizesse uma determinada pressão, caía uma bolinha de queijo. Ou comida, enfim, depende do tipo do experimento. Daí ele ia lá e comia. A ideia era que esse comportamento fosse reforçado, ou seja, ele aprendesse, isso era o aprendizado, umas concepções mais limitadas de aprendizado ainda visam muito esse tipo de aprendizado por recompensa. E a ideia era simplesmente essa, condicionar os ratos a apertar a alavanca para ganhar comida. Depois tinha alguns um pouco mais cruéis, que era punição positiva. Punição positiva dá um estímulo desagradável. Geralmente choque elétrico de baixa voltagem. Só produzia dor, mas não dano permanente. Então, quando não era para o rato fazer alguma coisa, ou não era para ir num lugar, você aplicava choque e depois ele botava em outra caixa que não dava choque, ele não ia naqueles lugares com aquela cor no chão, por exemplo. Ou não tocava na grade, porque a grade era eletrificada. E a ideia do Walden Chu seria um romance bem discutível, mas que, curiosamente, ele é de 48 e ele é retomado nos anos 60, por isso que vocês têm, essa é a nossa capa brasileira aqui, totalmente sem graça, e essa é uma capa do livro na edição vendida nos anos 60, totalmente psicodélica, né? Uma coisa Yellow Submarine, para dizer pouco. E a ideia é que haveria um sujeito lá, tem um psicólogo, que até o nome é parecido com o do Skinner, que vai lá conhecer essa sociedade criada, uma sociedade alternativa, umas 1000 pessoas, chamada Walden Chu, muito baseado na obra do Walden, do Thoreau, que é um precursor da contracultura, poderíamos dizer assim, séculos avant la lettre. E o Walden Chu é uma sociedade na qual as pessoas vivem e são condicionadas. Eu, honestamente, acho ainda mais interessante o próprio Admirável Mundo Novo, a ideia do condicionamento neo-pavloviano, mas é uma ficção mais distante. O Walden Chu seria uma sociedade alternativa antes de existirem sociedades alternativas. Como vários experimentos desse tipo aconteceram nos anos 60, talvez por esse motivo esse livro tenha se tornado tão importante nos anos 60. Essa segunda edição brasileira aqui tem uma introdução revisitando o Walden Chu do Skinner, que é ele pensando teoricamente sobre a obra. O interessante dela é que não tem política. Não existe resistência política, é só condicionamento mesmo. E a ideia é que seria, no limite possível,
condicionar as pessoas de tal forma que os seus próprios desejos fossem modelados. Então elas seriam felizes porque os desejos eram modelados. É mais ou menos a ideia do Aldous Huxley no Admirável Mundo Novo, e de alguma forma ajuda-nos a pensar no que seria de nós mesmos diante um duplo algorítmico nosso. Ou seja, o que nós podemos acabar nos tornando se nós nos contentarmos com as sugestões do Google, da Amazon. É um pouco essa imagem, o pesadelo do Hume, ou seja, um ser humano completamente determinado por suas escolhas anteriores, ou, nesse caso, por um condicionamento cientificamente aplicado, visando a produção da estabilidade social. Então, assim, qualquer semelhança com o funcional estruturalismo, no pior dos seus sentidos, não é fruto de mera coincidência. A psicologia comportamentalista, assim como é muito próxima da ciência política norte-americana desse período e do próprio institucionalismo, bem como da sociologia estrutural funcionalista, especialmente de Lazar Seldon e os trabalhos cada vez mais voltados em artigo, toda essa ideia do artigo substituindo o livro, o ensaio ou pesquisa longa acaba sendo uma produção oriunda desse período. E como eu já discuti com vocês em aula, né, as próprias métricas de publicação de artigos, inventadas posteriormente com base nessa tendência, é que originaram não casualmente a ideia do PageRank do Google e o próprio algoritmo de sugestão da Amazon. E aqui eu não estou falando de teoria de conspiração, pessoal. Isso é o tema da próxima aula. Aqui eu estou apenas escrevendo para vocês algumas relações um tanto improváveis ou sinuosas a partir das sugestões da Audio. Eu recomendo muito para vocês que vocês procurem. Não sei se tem um legendado em português, mas se for o caso a gente assiste junto e dá para fazer uma tradução em paralelo. Para quem tiver dificuldade com a língua, é uma performance dessa artista, a Pilvi Takala, chamada A Trainee. Foi entre 2008, ela é usada como exemplo pela Audio para falar de recusa. É no mesmo capítulo onde ela fala do Butterfly. E o que é curioso é que a performance é muito simples e é 3 momentos. São 3 dias. Num dia chega essa trainee, ela senta numa mesa. Aqui teria que dar um zoom para vocês verem, ela está aqui. Ela fica nessa mesa, são essas mesas duplas, né? Pela distância não dá para ver muito. E ela fica sentada o dia todo na mesa. Sem computador, sem bloquinho. Ela fica sentada olhando para frente. E quando conversam com ela, tem um sujeito ali com um notebook na frente dela e pergunta, conversa, puxa papo. Um outro senta do outro lado da mesa. Ah, o que tu está fazendo? Ela, eu estou fazendo um trabalho cerebral. Mas você não tem computador? Não, eu prefiro fazer as coisas na minha cabeça mesmo, porque senão a gente não consegue fazer mais nada sem as máquinas, né? E a performance dela é essa. Então, ela tem uma pessoa lá na empresa que dá assentimento para ela, que diz que ela é a trainee dela, mas essa trainee faz isso. Ela vai lá e faz nada o dia todo. Fica trabalhando na sua cabeça, faz trabalho cerebral, diz que está trabalhando na tese, a tese dela é sobre marca, a produção do tipo de marca, e o jeito como se faz isso, uma coisa super marketing assim, mas ninguém vê nada do que ela escreveu e ela só fala quando perguntada e fica parada olhando. Segundo dia ela fica ali, do lado de uma, eles chamam de biblioteca ou coisa parecida, embora tenha só uns livros ali que não são muito sugestivos à leitura, parecem mais livros de consulta, coisa contábil, administrativa. E, assim, num lado, na performance, aparece ela, que fica olhando pela janela o dia todo. E também, quando indagada, aqui os e-mails que as pessoas trocam, né, na língua original, com a preservação do anonimato das pessoas, né, mas e-mails que são trocados entre as pessoas no lugar, preocupados, né, que já estão falando, porque no dia anterior ela
Ó, tem essa trainee aqui, mas tem quem quer ser trainee? Ó, o pessoal acha engraçado, mas estão meio preocupados, porque ela fica o dia todo lá, diz que está trabalhando na tese, ela está olhando pela janela e diz que está fazendo trabalho cerebral. A mesma ideia. Aí no terceiro dia, ela vai para o elevador. E aí é o mais perturbador de todos, porque é um espaço pequeno e ela fica andando de elevador o dia todo. Ela diz que dá melhores perspectivas, que ela teve boas experiências em trem, então ela gosta de estar num lugar em movimento para fazer trabalho cerebral, para trabalhar na tese dela. Só que as pessoas entram no elevador várias vezes, o lugar tem vários andares, 7, 10 andares, não sei. Lembro de uma pessoa falando do sétimo andar. E as pessoas entram e. Ah, tu tá aqui ainda? Ah, pois é. Ah, e são muito educados, polidos, mas visivelmente perturbados e também ficam trocando e-mails. A ideia disso, pessoal, você pode ficar perguntando, mas que loucura, que perder tempo, que bobagem. A ideia disso é uma ideia de recusa individual a produtivismo, à produtividade. E quando indagados, tem uma pessoa da qual ela é trainee, quando indagados, a pessoa diz, não, a tese dela tá ok, ela tá fazendo trabalho. Tá. Tipo, as pessoas tentam achar um jeito. No terceiro dia, as mensagens já são assim: olha, alguém tem que dar um jeito de tirar ela de lá. Ela tá lá o dia inteiro. E, tipo, ela não tá fazendo nada que atrapalhe ninguém. A presença dela atrapalha. Porque ela não faz de conta que tá fazendo algo como os outros, ou que tá apressada, ou que. Nada. Ela tá lá, tranquila, calma, fazendo trabalho cerebral. Trabalhando na tese, escrevendo a tese. Só diz isso. Enfim, essa imagem inicial apresentada pelo Odil, nessa ideia de resistência ou recusa individual à produtividade e a um produtivismo, poderíamos dizer assim. Outra imagem que ela usa, que é muito poderosa, é a do Diógenes Laércio. Essa é uma, eu achei linda essa pintura a óleo, que representa muito bem, talvez de modo um pouco dramático demais. Ele era um filósofo, houve vários Diógenes na antiguidade, e mais de um deles era cínico. E a ideia do cínico aqui, pessoal, é o oposto do sentido atual, que diria respeito a pessoa que fala uma coisa, mas pensa outra. Não. O cínico inicial, a referência é a cão, por isso é que tem cães. Então chamam de filósofo cão ou homem cão, várias vezes o Diógenes. E ele era conhecido por ter pouquíssimas posses. Tinha uma tigela, tinha uma túnica, uns trapos lá nos quais ele se vestia, uma lanterna, que às vezes ele aparecia com uma lanterna, disse que estava procurando um homem honesto. O Nietzsche depois usa essa imagem quando ele escreve um aforismo no Gai Ciência, o Insensato, o clássico aforismo sobre a morte de Deus, e é conhecido como uma figura que nega todos os valores. Nega todos os valores gregos. Então, claro, existe uma série de condições, isso que é interessante. Né? Num caso, a gente está pensando numa negação individual ou numa recusa individual como performance, foram poucos dias. Aqui, esse sujeito viveu, curiosamente, 89 anos nesse período, o que era extremamente incomum, e vivia na rua, era um mendigo. Mas num período no qual havia uma certa tolerância com mendigos, ele era reconhecido como filósofo, embora ele não fosse um filósofo que fizesse tratados ou escrevesse. A filosofia dele era com atos. E a ideia toda era dizer aquilo que não era dito. E esse barril no qual ele morava, aí parece um barril de meio frágil até. Provavelmente não tenha sido só um, mas de toda maneira era um grande barril, resistente, servia de casa para ele, abrigo. O clima também era relativamente ameno, então era possível a ele viver ao relento. E há várias anedotas sobre ele, provavelmente muitas inventadas, e não há muitas referências fidedignas, mas o que é interessante dele é que ele é essa figura que nega, que recusa-se a trabalhar, se recusa a viver como os demais, se recusa
as civilidades gregas. Dizem, uma das mais conhecidas, isso sempre que falam do Diógenes mencionada, é de que teria Alexandre o Grande chegado um dia para conhecer muito, que era uma figura, né, na cidade. Ele foi lá para conhecer o Diógenes e perguntou o que ele podia fazer por ele. E o Diógenes, como ele chegou na frente da bica, disse: pode sair da minha frente, está tapando meu sol. Foi isso que ele disse para Alexandre. Há quem diga depois que o Alexandre respondeu: se eu não fosse Alexandre, eu queria ser Diógenes. Porque o sujeito dizia o que pensava, literalmente, e arcava com esse custo. Parece que teve uma vez em que ele, eu também achei muito interessante, que lembra muito o caso da trainee, que ele estava, a cidade estava em cerco, em vias de ser atacada, e todo mundo correndo para um lado e para o outro, fazendo alguma coisa, e parece que ele pegou o barril e começou a rolar para cima e para baixo. Sim, é inútil, não vai fazer nada. Eu perguntava: mas por que está fazendo isso? Para parecer tão ocupado quanto vocês. Então, aí lembra um pouco a trainee, que foi exatamente o oposto do que a trainee fez. Né? Ela não fez nada para parecer ocupado, foi isso que causou a perturbação. E, bem, e sobre o parecer e não parecer, tem um exemplo que é mencionado pela Odile, que é interessante também nesse mesmo capítulo, que é a chamada, isso vários de vocês vão se identificar, ou vão identificar pessoas que vocês conhecem, a síndrome do pato de Stanford, que é bem recente essa expressão, ou simplesmente síndrome do pato. A ideia do pato aqui é porque os patos parece assim, tá nadando, flutuando, super sem fazer esforço nenhum, enquanto embaixo ele está com as patinhas, né, nadando furiosamente. Aí a imagem de uma pessoa aqui, que parece que tem zilhares de pernas, e aqui está placidamente, como se não estivesse movendo. A imagem é mais ou menos essa, de que você tem que não demonstrar sofrimento, não demonstrar esforço, não demonstrar falta de sono, não demonstrar nada, e ter um excelente resultado. Então a pessoa vai só fazer fotos de que está relaxando, que está tomando um chá, que está tudo ótimo nas redes, né, mostrando suas imagens. Isso é relativamente recente, as redes sociais já estavam mais em voga, mas tendo desempenho absurdo, alto em tudo, e como se não tivesse que fazer esforço. Então essa é a imagem a se apresentar, mas que causa um sofrimento ainda maior, porque a pessoa sequer pode assumir ou admitir o seu sofrimento. Então isso seria um oposto, a imagem do integrado nesse contexto. Lembra lá dos apocalipses integrados? No integrado nesse sentido, o desviante, ou os desviantes aqui, sociais, como o Diógenes Laércio e a trainee, e aqui o integrado seria esse aluno padrão ou aluno ideal, que lembra muito, e não casualmente, os anúncios da Fiverr, que a gente viu antes, né? Ou o Power Lunch. Bem, e aí a pergunta é aquela que a Odile nos faz, né? Sim, e qual é a saída, então? A saída seria sair do Facebook, eu vou sair das redes, está tudo resolvido. Ela apresenta um artigo da Laura Portwood Stacer, que é esse daqui. Ela cita o artigo, aqui eu mostrei a capinha dele, vocês conseguem acessá-lo pelo Caps Café, acessem enquanto ele ainda existe. E não necessariamente é uma saída. A recusa, nesse caso, não necessariamente seria bem sucedida pela ausência, ou por, vou me embora dessa casa, vou me embora dessa rede, vou sair daqui, não quero mais. Isso vai ser interpretado de outras formas. A ausência da pessoa pelas pessoas, a maioria, que ainda estão lá naquela rede, vai ser vista como: mas então ele não gosta mais da gente, ele não quer falar com a gente, está se isolando, é um eremita social, se acha superior aos demais, já que não tem rede social, não se mistura, e acaba sendo mais estigma social do que qualquer outra coisa. É difícil a gente não pensar nessas formas de integração, pessoal, a partir, eu mencionei antes do dual funcionalismo, os tipos de adaptação social do Merton, pensando a adaptação
as metas socialmente valorizadas e os meios legítimos para alcançá-las nos leva a elementos muito parecidos com esses. Então, se vocês tiverem curiosidade, caso vocês não tenham chegado a estudar o Merton em uma outra disciplina, ou não estudem agora em Sociologia 2, eu posso retomar isso com vocês e daí eu faço uma parte na nossa próxima aula. Me falem na nossa aula presencial. Mas não vou me estender sobre isso aqui. Mas o que é interessante é que a Odile, como não está, ela está apresentando uma tese, um ensaio, e algumas alternativas, e ela mesma diz, não, não é um livro de autoajuda, eu não vou dizer para vocês o que fazer, eu vou dizer o que eu consigo enxergar, e dá algumas alternativas. Porque ela diz, não é possível a gente fazer uma recusa individual e querer mudar uma sociedade através da atitude individual. Ela não entra nesse tipo de ingenuidade, que por vezes a gente vê como saída simples. Ela diz, não, as condições não são as mesmas. Uma pessoa que tenha que se manter trabalhando para conseguir subsistência, ela não pode se negar a trabalhar, mesmo que as condições sejam insuportáveis. Ela fala da importância da criação de sindicatos, das condições sindicais, dos estivadores na região na qual ela reside. É muito situada a discussão dela, que é especialmente interessante. Porque ela apresenta isso como uma proposta, o lugar de onde ela fala. Isso a gente pode discutir um pouco, porque eu acho que ajuda bastante a pensar uma série de coisas que às vezes a gente faz meio que dissituado da realidade. E uma das propostas que ela faz é especialmente interessante porque o Hockney foi nessa autoestrada e fez fotos durante vários dias, de vários ângulos diferentes dessas placas, da estrada, dos lixos, do lixo deposto na rodovia e no chão, e faz isso, e à medida que vocês olham, vocês veem que, digamos, são fotos tiradas em horários diferentes, das mesmas coisas, de lugares ligeiramente diferentes, e o que ele procura fazer com isso é dissituar a nossa atenção ou causar um certo desassossego na própria percepção daquele que observa. Então é especialmente interessante o efeito que essa e várias das outras obras, vale a pena procurar as obras do autor, ele ainda é vivo, bem velhinho, mas os experimentos dele, ou melhor, a arte dele, usando fotos, acaba sendo muito interessante justamente pelo perspectivismo. E é uma das coisas que ela nos apresenta como possibilidade. Algo que, ao ser observado, modifica o modo como nós dirigimos a nossa atenção em termos visuais. Outro exemplo dado por ela, eu botei aqui o link para caso alguém queira assistir, é uma peça do John Cage, que é um músico, que é 4 minutos e 33 segundos. Vale a pena vocês assistirem. A ideia é que ela produz um efeito de modificação da percepção. Você vai notar coisas que não notava antes. O exemplo dado pela própria autora, e aí é uma particularidade que é especialmente interessante, é o interesse dela por observação de pássaros. E ela mesma diz, talvez não seja a observação de pássaros o mais adequado para se chamar isso, mas sim notar pássaros. Porque a primeira coisa que acontece não é que você observa, você ouve. Ouve pássaros e não pássaros especificamente. Você tem que treinar a sua atenção. E aqui, para quem conhece o Tim Ingold, vale muito a pena fazer uma relação com a Odile. Fica a dica aqui para trabalho, para podcast, das nossas avaliações, porque o Ingold nos fala muito disso, de um treinamento da percepção, no caso dela, de não ver mais passarinhos e árvores, mas tipos específicos de árvore, pássaros específicos, não os óbvios. Então ela não está falando de diferenciar um corvo de um pardal,
Mas não, é o pintacilgo, o canário, o cardeal, para pensar dos nossos aqui. Ela fala dos outros, né? Ela fala da garça real de coroa preta, que ela considera uma a vizinha atarracada e rabugenta, mas que está em todo lugar e que ignora os humanos. Então, especialmente nos QFC, ela faz várias fotos, mostra ali nas palestras, fala disso no início, vocês leram sobre isso no início do livro. Mas eu não vou dizer do que trata essa peça. Procurem o link se quiserem. Se vocês procurarem por John Cage, 4 minutos e 33 segundos, vocês encontram ensaios. Assistam sem tocar no botão do play. Toquem no botão do play, esperem. Assistam. Esse é o objetivo. Bem, dito isso, a ideia dela é mais do que tudo algum tipo de ação a partir dessa modificação da atenção e da modificação da atitude de filtro bolha. Ela fala do filtro bolha, do qual a gente discutiu, a gente vai discutir um pouco mais isso em aula. Não quero passar de 1 hora aqui nessa exposição para vocês, que mais um conjunto de reflexões, algumas imagens para a gente pensar juntos. Mas a ideia principal é um pouco conseguir delimitar, a fim de contas, o que é você, quem é você, para além dos algoritmos, né? Ou para além disso que nos torna ciborgues, se a gente for fazer uma referência a Haraway, e há vários pontos de referência entre ela e a Haraway. Isso não é para nos sermos mais autênticos ou sermos nós mesmos. Ela não tem nenhuma pretensão nesse sentido, pessoal. A pretensão dela é fugir disso daqui, que é o que a gente vai enfrentar na próxima aula. Isso são os dados de crescimento do Facebook. A gente já viu isso na aula anterior. Quando a gente tem, assim, mais de 1/3 da população mundial vinculada a uma só rede social e que tem um crescimento de mais de um Brasil por ano em número de usuários, isso que a China bloqueia o uso dessa rede. Nós temos um fenômeno de massas massivo e uma certa colonização da própria subjetividade. O que ela está sugerindo aqui é uma resistência para poder se produzir alguma subjetividade. E para a pessoa começar a ter algum tipo de resistência às próprias mobilizações dos algoritmos para nós. Ao invés de você ver uma coisa ultrajante no Twitter, ou irritante, ou absurda, você responder xingando, você não responder. Ou falar outra coisa. E aí vocês podem começar a pensar até em estratégias políticas, né? Talvez vocês consigam pensar em alguns exemplos de políticos ou figuras públicas que usem o ultraje, que usem o absurdo para polarizar a atenção em si. Isso é uma colonização da nossa atenção. Isso é um uso inteligente dessa economia da atenção. Você vai falar daquela figura repugnante, você vai ficar assombrado, você vai escrever contra ela, e isso direciona a sua atenção para ela e tira de outros aspectos. Muito mais interessantes, e eu não vou dizer produtivos, eu diria criativos, vivazes, mais interessantes ou mais valiosos do que esse. Então, ela no mínimo nos serve para pensar que talvez simplesmente fazer a crítica ao adversário, seja no Facebook, no Twitter, sobretudo no Twitter, imagino que seja a plataforma mais usada para isso, não seja uma atitude muito boa, ou contribua apenas para produzir mais conteúdo para a própria indústria da atenção. Bem, pessoal, nos encontramos em breve. Eu deixo aqui essas reflexões e partimos saindo daqui para o nosso debate em aula e para a aula seguinte. Foi um prazer falar com vocês aqui, mesmo que unilateralmente nesse momento. Um abraço.